O percurso no livro de Romanos, estamos ainda no capítulo 1. E o que nós vimos até agora? Queria recapitular rapidamente com os irmãos. Logo após fazer a introdução e todas aquelas saudações iniciais que estão ali no começo do capítulo 1, Paulo já vai, eu diria, direto ao ponto e mostra qual que é o seu tema, qual que é a sua tese, sobre o que ele vai falar ao longo do livro de Romanos. Como já dissemos, o livro de Romanos é considerado um dos maiores tratados de soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. Ele é bastante denso, bastante rico, teologicamente falando. E qual era a tese dele? Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque o Evangelho se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E sobre essa tese, Paulo começa toda uma argumentação, agora a partir do versículo 18 do capítulo 1, que nós estudamos no domingo passado, onde ele argumenta amplamente a respeito do estado pecaminoso do homem. Para melhor entendermos a necessidade de salvação, porque salvação, precisamos entender o porquê do pecado. Nós estamos a estudar um texto que ele vai do capítulo 1, 18 ao capítulo 3, 31. Então nós vimos já do 18 ao 23, na última mensagem, onde Paulo aborda o início do pecado dos gentios. Então qual que é a lógica de Paulo aqui? Primeiro ele mostra o pecado dos gentios, ou seja, dos povos pagãos, dos povos que estão fora da aliança de Deus. Depois ele mostra o pecado dos judeus e depois ele mostra o pecado de todos. Encerra todos ali no capítulo 3. Então nós estamos ali nesse começo, onde ele fala dos gentios, ou seja, os povos que não são judeus, os povos que não estavam debaixo da aliança de Deus, os povos pagãos ou os ímpios, como pode ser referido de outra forma. A mensagem é bastante dura, mas ela é bastante pertinente para os nossos dias. E na continuidade dessa mensagem, nós vamos hoje a partir do versículo 24, Romanos 1, 24 a 32. Eu vou ler aqui numa versão um pouco diferente, talvez do que seja projetado para os irmãos. Vou ler na versão Almeida 21, versão um pouco mais contemporânea, mas que nos dá uma boa ideia desse texto. Assim diz a palavra do Senhor: é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Linguagem bastante dura, clara, bastante realista aqui do apóstolo Paulo. E, por que não dizer, muito atual, né? Ele começa com aquela expressão que nós gostamos sempre de enfatizar. Por isso o quê? Por isso alguma coisa que ele falou antes. E o que ele falou antes? Nos versículos 18 a 23.
Os homens conheceram a Deus, mas não o glorificaram, não quiseram reconhecê-lo. Segundo, eles tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios e obscureceram os corações humanos insensatos. Ou seja, se tornaram tolos, tentando extinguir a verdade, impedir a verdade e a trocar pela mentira. Por se acharem sábios, tornaram-se então loucos. E, por fim, entregaram-se à idolatria. Lembra que nós falamos, o homem foi criado por Deus para ser o administrador do jardim do Éden, para dominar sobre toda a criação. Aí o homem vai e se ajoelha perante um quadrúpede, perante um réptil. Esse é o estado que o pecado faz na vida do homem, porque ele abandonou a Deus, porque ele virou as costas para Deus. Então, por causa disso, aconteceu o quê? Aconteceram consequências. E é o que nós vemos a partir aqui do verso 24. Deus os entregou. Gravem bem essa expressão. Deus os entregou. Ela será repetida algumas vezes nesse texto. Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Por outras palavras, Deus simplesmente os deixou fazerem o que quisessem, sem interferências. É como se Deus dissesse: siga o teu coração, faça-se a tua vontade, seja dominado pelos teus próprios desejos. Vocês vão já ouvir essa expressão em algum lugar? O importante é ser feliz, siga o seu coração. Já ouviu isso? Já ouviram coaches de autoajuda dizendo isso para você? Vai em frente, faz o que você quiser, você vai ser feliz, né? É mais ou menos isso que Deus fez com o homem aqui. Tu queres ir por esse caminho? Fica à vontade, o caminho é teu, né? Vamos dar um exemplo bem simples do que significa a pessoa entrega a si mesmo. Aqui é um contexto, como os irmãos perceberam, um contexto um pouco mais pesado de perversão, um contexto de imoralidade. Vamos trazer um exemplo mais simples, um exemplo familiar, né? A maioria aqui tem filhos, ou já teve, alguns têm filhos pequenos. Então imagina uma criança na faixa dos 3 anos, assim tipo Melissa, Lívia, né? Imagine que os pais dessas crianças um dia falam assim: nós vamos fazer tudo o que ela quiser, deixa ela fazer o que ela quiser. Olha, vai dormir a hora que ela quiser, comer a hora que ela quiser. Se ela pedir para fazer alguma coisa, vai fazer. Se pedir para sair, sai. Se pedir para comprar uma coisa, compra. Deixa fazer à vontade. O que os irmãos acham que aconteceria, hein, Tiago? Na sua casa? Acho que não durava um dia, né? Não durava um dia. Porque seria um caos total. Uma criança de 3 anos de idade, que ainda não tem maturidade, ainda não foi totalmente ensinada a viver o que ela quisesse. As consequências seriam desastrosas e até colocaria em risco a vida da criança, né? Se deixar ela sozinha, a vida dela se colocaria em risco. Isso seria o abandono parental, né? O abandono dos pais. Agora imagine homens de mente pervertida, idólatras, rebeldes contra Deus, a fazerem tudo o que queiram. Solta esses homens assim pelo mundo, fazendo o que querem. É esta realidade que o apóstolo Paulo está nos descrever. Homens que foram abandonados por Deus aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Deus os entregou. Este verso 25, que nós vemos aqui: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ele reitera aquilo que já foi dito nos versículos 21 a 23, que nós estudamos na última vez que falamos sobre esse texto. O que eles fizeram? Mudaram a verdade em mentira, viveram a insensatez e caíram na idolatria. Só que aqui Paulo está fazendo uma conexão direta da idolatria com a imoralidade. Nós paramos lá falando sobre idolatria. Aqui ele já faz essa conexão com a imoralidade. Por isso que ele falou: por isso Deus os entregou à imundícia, entregou os homens à imundícia. Então o que Paulo está nos ensinar? Idolatria geralmente conduz à imoralidade. A perversão sexual a que ele vai se referir é um resultado direto da idolatria, que por sua vez é fruto o quê? De suprimir a verdade de Deus, trocá-la pela mentira e por raciocínios insensatos e enganosos. E lembremos sempre que idolatria significa tudo que nós colocamos no lugar de Deus, seja o que for. Não é só adoração de ídolos, imagens, mas tudo que nós colocamos que toma um primeiro lugar na nossa vida em relação a Deus. Irmãos, nós não temos muito tempo aqui de explorar muitos textos, mas podemos observar na palavra de Deus, no Antigo Testamento, também no Novo, o resultado de quando um povo era rebelde, desobediente a Deus.
e mesmo o que faziam os povos pagãos. Eu colocaria aqui para os irmãos pensarem, depois observarem, estudarem nas suas casas, irmãos que hoje aprenderam aí a estudar mais profundamente a Bíblia. Os irmãos vão perceber 3 coisas. Existem 3 grandes pilares de pecado que estavam muito claros desde o Velho Testamento até o Novo. O primeiro é a idolatria, é abandonar Deus e seguir um ídolo, fazer um ídolo para si. O segundo é a feitiçaria, o que nós podemos chamar de misticismo, a tendência do homem de sempre buscar algo oculto, de querer consultar os mortos, de querer ver algo místico. Isso é outro pilar de pecado. E o terceiro é imoralidade. Então lá, idolatria, misticismo e imoralidade. Podem analisar, estudar em casa. Todos os grandes pecados são variações desse mesmo tema. Ou cai para um lado ou cai para o outro. Ou são derivados desses 3. Idolatria, misticismo e imoralidade. Vamos ver algumas advertências rápidas aqui na Escritura. Vamos para o Êxodo, capítulo 20, que é os 10 mandamentos, o decálogo. Vamos ver apenas 3 versículos aqui. 4, na verdade. O que Deus disse? Já atrás, na prescrição da lei, o que chamaria de a Constituição de Deus, né? Que são os 10 mandamentos. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Para os irmãos que estiveram na escola dominical hoje, isso aí é prescritivo, isso é a ordem direta, isso é mandamento de Deus. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque o Senhor teu Deus, Deus zeloso, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a advertência clara de Deus já desde o início em relação à idolatria. Andando um pouco mais à frente aí no Pentateuco, vamos para Deuteronômio, capítulo 18. Primeiro pilar, então, idolatria. Segundo pilar, misticismo. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, ou seja, o povo ia conquistar a terra e encontrar ali povos com costumes estranhos, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus falou desde cedo nos alerta: não mexa com o oculto. A questão de se existe ou não, se acontece alguma coisa, é outra história. Mas ele falou: não mexa com isso. Não faça o que os outros povos fazem, certo? Então essa é a advertência de Deus. Andando um pouquinho para frente em Deuteronômio ainda, versículo 23. Então falamos de idolatria, falamos aqui da questão do misticismo, que agora vemos uma conexão aqui com a moralidade. Deuteronômio 23, versículo 17. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Era comum dos povos terem as famosas prostitutas cultuais nos templos. E Deus já advertiu: das filhas de Israel ninguém vai fazer serviço. Nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Então não adianta trazer um dinheiro que foi ganho de forma ilícita ou desonesta ou imoral, que Deus não aceita. Ah, Senhor, mas só tem um banco aqui, trouxe tudo para a igreja aqui para construir um novo templo. Não quero esse dinheiro. Deus vira para você: não quero esse dinheiro, né? Ele quer o dinheiro limpo, o dinheiro honesto. E indo para o Novo Testamento, então vimos os pilares aqui: idolatria, misticismo e moralidade. Deus não compactou com isso. E Paulo dá umas advertências aqui em Efésios capítulo 5. São várias advertências bíblicas sobre isso. Eu vou ler só esse texto, Efésios 5, a partir do versículo 1.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Então o que Paulo está falando assim, imoralidade nem sequer entre nas vossas conversas. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem ele de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eles trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, essa advertência de Paulo. E voltando aqui, então esses tipos de pecados, eles se desdobram, mas podem ver que eles estão sempre próximos dessas categorias. E vejam como que Paulo termina aqui o versículo 25, voltamos agora para Romanos, capítulo 1. Paulo fala então, versículo 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Alguém pode pensar, e eu também tinha dúvida sobre esse texto, o que significa essa oraçãozinha que Paulo faz aqui, essa doxologia no meio do texto aqui, está falando sobre moralidade e tal, ele fala sobre o Criador que é bendito eternamente e ainda põe um amém ali no meio, né? O reformador João Calvino, ele interpreta que essas palavras foram utilizadas com o propósito de expor a idolatria a uma reprovação mais severa. E ele propõe o seguinte para a frase: devemos honrar exclusivamente a Deus e não nos é permitido usurpar nada dele, ainda que seja um mínimo. Então, nós começamos a entender por que Paulo pôs, não foi por acaso, mas foi com propósito. A tarefa principal da criatura é glorificar Deus, não a criatura, como faz os ímpios. Então ele está dizendo, eles adoraram a criatura, só que nós podemos e devemos adorar somente a Deus. E por isso que ele faz essa inserção, esse lembrete aqui importante, para que aqueles irmãos lá de Roma, que estavam a receber a carta, pudessem entender o que ele estava a falar. Pela terceira vez, os irmãos observarem, Paulo diz que pelo fato dos homens terem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, uma mentalidade reprovável, uma mentalidade pervertida, para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, aqui vale um parênteses para uma nota bastante importante. Quando nós estamos a falar sobre isso aqui, nós vamos falar de juízo de Deus. E o que é o juízo de Deus? O que é o julgamento de Deus contra o pecado? Nós temos algumas distinções que é importante nós sabermos. Primeiro, existe um julgamento final que nós não temos dúvida sobre ele. Isso foi ensinado claramente na Escritura. O próprio Jesus ensinou, vai haver um juízo final, onde os salvos serão recebidos para a vida eterna e os que rejeitaram a Cristo e permaneceram no pecado irão para o castigo eterno. Então vai ser um julgamento, aquele que Jesus falou que vai separar os bodes das ovelhas, né? Então esse julgamento final está muito claro na Bíblia. Então esse é um tipo de julgamento de Deus, que será o julgamento definitivo. Em segundo lugar, nós temos o que eu chamaria de juízo intermediário de Deus, ou um juízo de contenção. O que é isso? É quando Deus às vezes precisa intervir na história, quando a maldade do homem está chegando num nível que Deus precisou intervir. Exemplo, o dilúvio. E por que Deus mandou o dilúvio? E falou, a maldade do homem chegou no nível que eu vou destruir tudo. Eu vou destruir essa criação toda. Então Deus precisou intervir na história. Torre de Babel, mesma coisa. Os homens lá com aquela ideia de querer subir no céu, ou fazer uma torre para chegar no céu, né? Uma coisa que para nós hoje seria algo absurdo. Deus falou, vamos confundir as línguas todas desse povo aqui. Eles não vão se entender mais, né? E eu creio também que em alguns momentos na história, nós estudamos já aqui sobre a providência de Deus. Deus cuida da sua criação. O fato de nós estarmos vivos aqui nesse planeta, porque Deus está nos sustentar, senão nós não estaríamos cá mais, senão esse planeta não teria mais condições de vida, mas Ele está nos sustentar. Mas a maldade está no coração dos homens, e eu acredito que em alguns momentos, em alguns lugares, em algumas épocas, Deus também intervenha, para que a maldade do homem
não faça que ele se autodestrua. Né? Porque se deixar o homem, lembra da ilustração da criança, deixa a criança sozinha lá, o que vai acontecer? É capaz dela morrer. Né? Assim é o homem longe de Deus, fazendo o que ele quer. Então, às vezes, Deus intervém de forma, assim, em termos de juízo, por isso que eu chamei isso de juízo intermediário. Mas há um tipo de juízo de Deus, julgamento de Deus, que tem ocorrido ao longo da história, onde Deus castiga os homens através das consequências de seus próprios pecados. Então, o castigo é o quê? A consequência dos seus pecados. E é exatamente sobre isso que Paulo está a falar aqui nesse texto. Quando ele fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou que retém a mentira. Essa ira de Deus é deixar o homem enfrentar as próprias consequências dos seus pecados. Isso é um juízo de Deus também. Por isso que Paulo repetiu 3 vezes a expressão, Deus os entregou. Isso é uma forma de juízo. Deus os deixou. Deus deixou ele seguir o seu próprio coração, ser feliz à sua moda, seguir os seus próprios caminhos. Então, Deus os entregou. A ira de Deus se manifestou então contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Como nós já vimos, a ira de Deus não é uma ira igual a nossa, que a nossa ira ela é passional. Ela também não é uma ira arbitrária, um mero capricho de raiva, como era o caso dos deuses gregos. Os deuses ficavam irados com os povos, então as pessoas, supostamente, os deuses ficaram irados, e as pessoas iam lá oferecer sacrifícios e coisas para poder aplacar a ira dos deuses. Né? Não tem nada a ver com o que o nosso Deus faz. A ira de Deus ela é baseada no caráter justo e santo de Deus. É um caráter que não pode tolerar o pecado. Então ele tem, com toda razão, o direito de se irar como Deus. E essa manifestação de ira de Deus, ela é pessoal, ela não é algo assim genérico, né, no universo, ela é uma ira manifestada de forma pessoal. Alguém que estivesse ouvindo essa palavra de Paulo, então vamos pensar comigo aqui. A partir do versículo 18. A ira de Deus se revela contra o céu, de Deus, do céu, contra toda impiedade, e começa a descrever que os homens abandonaram Deus, os homens deixaram a verdade, os homens se tornaram nulos. Então, suponha que nós estivéssemos aqui a ouvir a carta de Paulo, alguém estava a ler, aí os irmãos já iam, alguns levantar a mão e falar, não, vamos, Senhor, pode parar tudo, manda vir fogo do céu, queima tudo. Né? Essa não seria a nossa vontade, talvez, não, esse povo aí não tem mais jeito, manda queimar, manda acabar com tudo. Né? Essa seria a manifestação. Só que não foi assim. O juízo de Deus contra essa impiedade é um juízo silencioso. É o que nós chamamos aqui do abandono de Deus. Por isso Deus os entregou. Deus os abandonou. Deixa fazer o que eles quiserem. Então essa foi a forma de juízo. As pessoas elas são culpáveis perante Deus pelo que elas pensam, pelo comportamento delas, e Deus de forma justa deixou que esses seres humanos fossem entregues às suas próprias vontades e desejos. É esse divino abandono que nos ajuda a entender a maneira pela qual a ira de Deus se manifestou. Ao ler o versículo 18, alguém pode pensar, mas como que a ira de Deus se manifestou? Se manifestou pelo abandono de Deus. Se manifestou pelo fato de Deus deixar o homem fazer o que ele quisesse. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer é Deus nos abandonar os nossos próprios desejos e vontades. É o pior dos mundos, como nós costumamos dizer. Deixar o homem fazer o que quiser, pois ele vai sentir o gosto amargo do seu próprio pecado. É isso que acontece. Agora, atentem em uma coisa importante. Agora, falando para os irmãos aqui, filhos de Deus, o juízo é para ímpios. Esse juízo aqui não foi para crentes. Esse juízo não foi para os irmãos de Roma, a quem Paulo estava a escrever lá. Não, esse juízo é para ímpios. Pessoas que desprezam Deus. E para os filhos, o que os filhos têm? Alguém se lembra? Os homens estudaram isso ontem. A disciplina do Senhor. Filho não recebe juízo, filho recebe disciplina. O Senhor disciplina a todos a quem Ele ama. Quantas vezes Deus precisou disciplinar o povo de Israel? Pela opressão de outros povos e até pelo exílio.
Mas ele nunca fez isso sem antes ter alertado várias vezes, sem antes ter mostrado o caminho. Ele mostrava o bem e o mal. Siga o bem para que vivas, rejeite o mal. Eu proponho a vocês a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção para que viveis. Era mostrado, era dado chance de arrependimento. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos. Tantas vezes os profetas falaram aquilo tudo. Então, quando eles eram disciplinados por Deus, e eram disciplinados porque Deus os amava, porque Deus não os abandonou no exílio, eles eram disciplinados por Deus até que seus corações voltassem novamente para o Senhor. Então, irmãos, eu prefiro, ainda que seja dura, eu prefiro a disciplina. Prefiro a disciplina do que o juízo. Eu prefiro que Deus discipline o meu coração e não execute juízo sobre a minha vida. Vamos ler Hebreus 12, aliás, um texto que lemos ontem aqui, com os homens. Hebreus 12 é um texto clássico, conhecido, que fala sobre a disciplina de Deus. A partir do versículo 5. Hebreus 12, 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles os corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a disciplina não é agradável. Mas, irmãos, não reclame quando for disciplinado por Deus. Todos nós passamos por provações, e elas podem ter vários motivos. Existem provações, todos aqui passaram pelo apagão de Portugal, certo? Então, uma provação que todos tiveram que enfrentar. Nós passamos por situações difíceis na vida, às vezes um acidente, às vezes uma doença grave, uma perda de emprego, que são coisas normais que podem acontecer com qualquer pessoa nesse mundo, né? Às vezes também sofremos por decisões erradas que tomamos e temos que assumir as consequências dessas decisões, mas também muitos sofrimentos são causados pelo próprio Deus para nos disciplinar, para trabalhar conosco. Então, temos que procurar discernir e pedir orientação a Deus, para que ao perceber isso nós possamos entender qual que é a vontade de Deus na nossa vida e podemos reconhecer que isto é disciplina de Deus. Se tu foste ou estás a ser disciplinado por Deus, é porque tu és filho. Porque quem não é filho não tem disciplina, tem juízo. Então, agradeça a Deus por estar debaixo da disciplina do Senhor. Filho é corrigido para aperfeiçoamento, filho é corrigido para a santidade, filho é corrigido para parecer-se cada vez mais com Cristo Jesus, que é o nosso modelo. Bom, seguindo aqui nosso texto, versículos 29 a 31, depois de dizer que Deus entregou os homens a uma mentalidade reprovável para fazerem coisas que não convêm, Paulo começa a listar todas as desgraças decorrentes desta condição. É uma verdadeira espiral descendente, a caminhar para bater no fim do poço ou no fundo do poço da decadência moral e espiritual. Como se não bastasse a idolatria e a imoralidade sexual, pessoas que resolveram dar as costas para Deus e agirem como loucos, ganharam uma mentalidade reprovável de onde se podem esperar coisas ruins. Esta lista de vícios, se é que assim podemos chamar, é uma representação geral e abrangente do pecado humano. Então Paulo parece que pinta uma figura aqui geral de tudo que pode acontecer de ruim em relação ao pecado do homem, em relação ao fato do homem ter abandonado a Deus. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada palavra que Paulo escreveu aqui, mas apenas fazer algumas citações e alguns destaques. Então a primeira coisa que ele fala vamos ver aqui, versículo 29.
Deus entregou uma mentalidade reprovável, cheios de toda forma de, começa com injustiça. Então, injustiça, nós podemos traduzir em linguagem de hoje como violação dos direitos humanos, isso é injustiça. Malícia é aquela intenção ou inclinação para fazer o mal, prejudicar o próximo. Eu sei que os brasileiros, quando falam malícia, pensam aquela coisa assim de piada maliciosa, né? Ou coisa que você vai fazer uma conotação, né? Que não é muito boa, mas isso não é malícia. A malícia, na verdade, é aquela intenção, aquela inclinação que a pessoa tem para fazer o mal, para querer prejudicar o seu próximo. Cobiça, que é avareza. Maldade, que é efetivamente fazer o mal. Inveja. Homicídio. Lembra-se do que Jesus disse sobre o homicídio? Se alguém odiar seu irmão, já o matou. Então, homicídio é algo também que está no coração de quem está em pecado. Dolo, no sentido de engano. Malignidade, que no contexto que Paulo está a falar aqui é depravação. Difamadores são os intrometidos. Caluniadores, falar mal das pessoas, muitas vezes usando de mentiras. Inventores de males, pessoas que maquinam o mal. Desobedientes aos pais. Quantos jovens nós já vimos que querem seguir seus próprios caminhos e dão as costas para seus pais? Seus pais que os criaram, que cuidaram deles a vida inteira, que os sustentaram, e eles falaram, eu vou embora, igual o filho pródigo, né? Vou viver a minha vida, vou viver o meu coração. Então, por isso, nós vemos hoje muitos exemplos, infelizmente, conhecemos, de pessoas desobedientes aos pais. Insensatos, pessoas sem juízo, tomam decisões sem o mínimo de bom senso. Pérfidos, o pérfido é o sentido de indigno de confiança, desleal, traidor, infiel. Sem afeto natural, um coração que é frio para com o próximo, e é frio até para com aquelas pessoas mais próximas, às vezes da própria família, às vezes os pais, às vezes os irmãos, às vezes os filhos, né? E por último, sem misericórdia. Bom, se não há afeto e empatia para o próximo, a misericórdia passa longe, certo? Que é estender a mão para alguém que está necessitado. Agora vamos a algumas notas importantes aqui sobre esse texto. O texto não está a dizer que todas as pessoas ímpias, os gentios no caso, sem exceção, incorrerão em todos esses erros e pecados. Ele não está a dizer isso. Ele está dizendo os pecados possíveis, consequências possíveis das pessoas terem abandonado a Deus. Ele enuncia o princípio de que todos os gentios e todos os homens cometem pecado, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação. Ou seja, todos somos pecadores. Isso demonstra ainda o potencial de pecado que existe no coração humano. Desde a queda, esse potencial para o mal, de virar-se contra Deus, ficou gravado no coração do homem. Mesmo pessoas que, a nosso ver, são boas, corretas, que têm uma vida ética, e temos várias pessoas, mas longe de Deus, elas têm o potencial para fazerem as piores coisas. Nós já vimos relatos, se eu não me engano, eu já vi alguma notícia aqui em Portugal. Nos Estados Unidos nós vimos muito, né? Pessoas assim que, de repente, fizeram um assassinato, ou aqueles meninos malucos lá nos Estados Unidos que saem metralhando, matando um monte de gente, né? E às vezes a gente ouve os seguintes relatos. Poxa, o fulano era uma pessoa boa, pacato, ficava aqui quietinho, e vinha todo dia na escola, bons amigos, morava num lugar, não incomodava ninguém. De repente, né, faz um negócio desse. Como pode isso? Como pode isso ter brotado lá dentro do coração de uma pessoa, né? Ou seja, isso se chama potencial para o pecado. Agora, uma coisa importante também, isso não significa que um só indivíduo tenha todos os erros. Imagina que uma pessoa, não, toda pessoa vai ser arrogante, desobediente aos pais, impura, etc, etc. Não. Todos os homens, eles são cônscientes de alguma conduta indigna. Os homens percebem que eles fazem alguma coisa errada. E que existe uma depravação no coração do homem. Isso nós vamos entender melhor quando chegarmos no capítulo 3, quando Paulo fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, não há em um sequer. Ou seja, o homem, por si só, por sua vontade, ele não busca a Deus. E é isso que nós vamos entender. Agora eu irei um pouquinho mais longe, no que nós estamos a dizer aqui. Mesmo nós que já somos filhos de Deus, se nos deixarmos levar pelo nosso coração e formos desobedientes ao Senhor, temos potencial para todos esses males. Então, mesmo um cristão pode incorrer em erros graves e temos que tomar cuidado com isso. O que nos impede de nós desandarmos, de nós cairmos numa vida de pecado e errarmos? Primeiro, é a graça de Deus, a sua salvação.
a orientação do Espírito Santo de Deus e a disciplina de Deus. Nós vemos às vezes certos filhos de Deus que estão a apanhar muito, Deus dá uma disciplinada para segurar, né? Vê que está indo por um caminho perigoso, é o filho lá que está subindo uma janela, pode cair e morrer, Deus vai lá e segura, né? Então nós, mesmo salvos em Cristo, nós temos potencial para o pecado, por isso que Ele nos segura. Lembra, nós somos salvos do poder do pecado, nós somos salvos da culpa do pecado, mas somente quando nós estivermos com o Senhor que nós vamos ser salvos da presença do pecado. Então o pecado está presente no nosso DNA espiritual, está presente na nossa sociedade, na nossa vida. Mas Deus quer cuidar de nós e quer trabalhar em nós a sua disciplina amorosa. E eu acredito, sinceramente, que Deus também usa um pouco o método do abandono na sua disciplina. Às vezes um crente quer entrar por certos caminhos, Deus deixa ele andar um pouco naquele caminho sozinho, deixa seguir um pouquinho em seu coração, para ele perceber o quanto ele precisa de Deus, para ele começar a sentir aquele vazio, porque se você é salvo por Cristo, você tem o Espírito Santo, e começa a se afastar de Deus, aquilo vai começar a doer em você, aquilo vai começar a machucar você. E um dos maiores exemplos que nós temos foi o salmista Davi, todos se lembram. Davi adulterou e mandou matar, ou seja, adultério e assassinato. Aí ele escreveu o Salmo 51, foi o salmo onde ele expressa o pedido de perdão a Deus. E eu queria ler aqui alguns versículos apenas, a partir do verso 9. Salmo 51, 9. Olha o que Davi disse aqui: esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, pedindo perdão a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Ou seja, Davi estava a começar a sentir a distância de Deus já por causa do seu pecado. Ele falou: Senhor, não retire de mim o teu santo espírito, não se afaste de mim, cuida de mim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Nós podemos não perder a salvação, mas podemos perder a alegria da salvação, se nós nos deixarmos levar pelo pecado. E por isso é bom que o nosso Supremo Pastor, com seu cajado, nos puxe, nos discipline, dê umas batidinhas na nossa cabeça, para que nós possamos acordar e possamos estar junto com Ele, porque o que nós queremos é a presença dEle. E quando nós nos afastamos, nós sentimos como isso é dolorido, como é duro ficar longe do Senhor. Por isso, um bom alerta para os crentes: com pecado não se brinca, não põe a mão no fogo para ver se queima, porque vai queimar, né? E importante que nós nunca nos achemos fortes demais. Paulo diz: quem está em pé, olhe para que não caia. Então nunca se acha forte demais, nunca se acha espiritual demais, santinho demais, mas sempre reconheça com humildade que precisa da graça de Deus e que precisa do perdão dele, como Davi se colocou ali diante de Deus. E o último versículo aqui é o versículo 32. O que Paulo diz? Romanos 1, 32. Os quais, então ele citou todas esses feitos dos ímpios, né? Tudo que é possível que aconteça, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Aqui nós percebemos quão duros são os corações desses homens, né? Eles conhecem o decreto de Deus, eles sabem da sentença contra o pecado, sabem que o fim é morte, mas além de fazer, eles ainda aprovam os que assim procedem. Provérbios 2,14 nós vemos: se alegram de fazer o mal e folgam com a perversidade dos maus. Tipo assim, faz errado e ainda apoiam os que fazem, né? Se alguém, além de pecar deliberadamente, sabendo das consequências, ainda aprova os que assim procedem, ele está falhando num grande princípio que se chama amor ao próximo. Querer ver uma pessoa ir para a morte, querer ver uma pessoa ir para o inferno, querer ver uma pessoa ir para a destruição eterna, isso é falta de amor. Então, o cuidado que se deve ter é de que sempre o coração esteja voltado para Deus e que de forma nenhuma alguém possa chegar nesse estágio aqui que está indicado por Paulo. Então fica bastante evidente nessa sessão que nós estamos a estudar, e nós já começamos aqui a caminhar para o final. O estado do homem foi longe demais para ter uma solução
meramente humana. Ou seja, não existe esperança no próprio homem. O homem não vai ficar bom por si só. O homem não vai resolver os seus problemas por si só. Ele não conseguirá sair sozinho dessa situação. É esse retrato que Paulo está a pintar aqui. Ele já falou na sua tese lá, deu a solução, que nós já estudamos. Aí ele mostra o estágio que o homem chegou, está falando ainda só dos gentios, mas fica claro que o homem não consegue sair dessa situação. E aí já começo a pensar com os irmãos aqui. Qual a solução então para esse homem ímpio que está lá, afundado nos seus pecados, com todo o potencial para fazer o mal, cujo fim é a morte? Uma solução tão degradante que ele resolveu escolher na vida uma opção de vida degradante, né? Deus abandonou o homem perdido aos desejos do seu próprio coração. Então, diante disso, o que Deus fez? Deus o abandonou. Vimos esse termo várias vezes. Será que não há mais esperança? Como que nós podemos resolver o abandono de Deus? Como resolver o abandono de Deus? Irmãos, a única solução para o abandono de Deus foi o abandono de Deus. Eu vou repetir. Eu sei que os irmãos estão a pensar no que eu estou a falar. A solução para o abandono de Deus foi o abandono de Deus. Quem que já ouviu essa frase? Deus meu, por que tu me abandonaste? Foi na cruz, irmãos, que Jesus sentiu não só o peso dos nossos pecados, toda a ira de Deus sobre ele, mas ele sentiu o abandono do Pai. O Pai que o amava, com quem ele tinha uma relação tão próxima. Imagina um pai natural abandonar o filho, já seria uma coisa assim triste, né? Imagine Jesus, o homem perfeito, obedeceu toda a lei, obediência passiva e ativa em relação a Deus, e ele se entregou por nós ali. Ele foi abandonado por Deus, irmãos. O abandono de Deus só se resolve com o abandono de Deus, que foi Cristo Jesus na cruz. Por causa dele nós temos salvação, por causa dele nós temos vida, e por isso que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, irmãos, vamos ter isso em mente, vamos agradecer a Deus pela salvação, vamos agradecer porque Deus não deixou o homem abandonado do seu pecado, mas ele deu a solução através do seu Filho. E com isso nós temos condições de sair do fundo do poço dos nossos pecados. Antes de começar a fazer esse triste relato, então, Paulo lembrou o quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho se revela a Deus de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá da fé. Então, o Evangelho de Cristo é a solução para a humanidade, é a solução para a salvação dos perdidos e para a preservação e perseverança daqueles que já são salvos. Eu gosto de enfatizar que o Evangelho é para toda a nossa vida. Nós vivemos, nós estamos vivos, nós estamos diante de Deus por causa do Evangelho. Então, graças a Deus, porque Deus abandonou o seu Filho na cruz, por nossa causa, e depois o fez ressurgir da morte, né? E pela ressurreição dele nós temos garantia também de vida eterna e garantia da nossa ressurreição. Então vamos procurar viver esse Evangelho, testemunhar desse Evangelho, pregar esse Evangelho às pessoas à nossa volta e lembrar que a única solução está em Cristo Jesus. Como eu disse cá, não existe uma solução própria do homem para os seus problemas, a não ser em Cristo Jesus. E é por isso que nós pegamos, por isso que nós olhamos para aquela cruz vazia e lembramos que ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno e ele pode nos dar vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigado porque, por amor a nós, o Senhor permitiu que teu Filho perfeito, que não cometeu nenhum pecado, que foi obediente até a morte e morte de cruz, fosse sacrificado por nós para nos dar vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor não abandonou a sua criatura, mas propiciou os meios para que nós pudéssemos chegar ao Senhor.
Senhor, abençoa aqueles que eventualmente ainda não têm experiência contigo, que possam encontrar-se com Jesus, Jesus da cruz, Jesus da história, o Jesus que pode mudar todas as coisas. E a nós que somos filhos teus, dá-nos a perseverança, a firmeza, a gratidão constante, Senhor, a nossa vida dedicada ao Senhor, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por ter deixado na tua revelação essas palavras do apóstolo Paulo, que elas possam servir de edificação para nós e para nossas famílias. Nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém.